Ele está presente entre nós. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui de novo para continuar o assunto sobre cristofania. Hoje, nós queremos abordar mais minuciosamente a questão do Senhor Jesus no Antigo Testamento como o anjo do Senhor. Então, vamos ver na aula de hoje essa questão da diferença sobre o anjo do Senhor, quando aparece em letra maiúscula e quando aparece em letra minúscula. Já dizendo que, quando é letra maiúscula, é Jesus Cristo, pré-encarnado. É o que nós estamos estudando da cristofania, ok? Você vai ver no slide que tem diversos aparecimentos do anjo do Senhor. Nós não vamos ver todos. Nós vamos pensar ali 3, que é sobre Agar, Abraão e Gideão. E o restante, nós confiamos que você vai estudar e vai se aprofundar nesse assunto sobre o anjo do Senhor. Amém? Então, vem comigo. Pastor Paulo Rogério, falando da cidade de Warwick, no estado de Rhode Island, nos Estados Unidos. Vamos lá. Deixa eu colocar o PowerPoint aqui. Ok? Aí, ok. O anjo do Senhor. Então, nós vamos verificar aqui aquilo que eu disse. Há aparições em que as declarações feitas nos textos mostram que não é apenas um mensageiro de Deus, dando uma ordem ou dizendo isso ou aquilo, mas sim o próprio Deus Filho, Jesus Cristo, aparecendo e determinando e abençoando e dizendo como deveriam ser as coisas, ok? Então, é aquilo que eu disse, eu ia pensar aqui, de todos esses aparecimentos aqui, eu ia pensar, quando ele apareceu a Agar, apareceu a Abraão e apareceu a Gideão. Então, vamos lá. A questão do aparecimento a Agar, mãe de Ismael. A maior lição que eu trago desse aparecimento do Senhor Jesus Cristo como anjo do Senhor a Agar é o pano de fundo, a salvação. Agar não pertencia ao povo de Israel. Agar não pertencia à genealogia de Cristo. Agar era uma serva. Mas o anjo do Senhor, Jesus Cristo, veio e a abençoou seu filho Ismael, mostrando que nele, Jesus Cristo, seriam benditas todas as famílias da terra. É como Paulo diz, não há mais separação entre gregos e judeus, mas um só povo, e esse povo chama-se igreja. E eu vejo esse pano de fundo, quando o anjo do Senhor aparece a Agar, e lhe diz que ela teria um filho, e mostra como seria esse filho, e ela o reconhece como Deus. Então, Gênesis 16. Nós vamos ler do 7 ao 12. Então, vamos lá. E o anjo do Senhor a achou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur. Agar estava fugindo de Sara. E disse a Agar, serva de Saraí, que é a mesma Sara, de onde vens e para onde vais? Olha a autoridade, né, nas perguntas. E ela disse, venho fugido da minha senhora, Saraí.
Então lhe disse o anjo do Senhor. Está maiúsculo? Então é Cristo. Torna-te para a tua senhora e humilha-te debaixo das suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor. Coisa difícil, hein? Voltar e se humilhar. Mas havia uma promessa se ela fizesse isso. Ao 10, disse-lhe o anjo do Senhor: multiplicarei sobremaneira a tua descendência, que não será contado por numerosa que será. Quer dizer, não haveria como contar, né, a descendência de Ismael. Disse-lhe também o anjo do Senhor: eis que concebestes e dará luz a um filho, e chamarás o seu nome Ismael. Determinação. Deus, através do anjo do Senhor, que é Jesus Cristo, já determina o nome da criança. Porquanto o Senhor ouviu a sua aflição. Continuando. 12. E ele será homem feroz. E a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará diante da face de todos os seus irmãos. Nós sabemos que de Ismael veio os árabes. E dos árabes, né, nós vemos diversos ramos, não é? Diversos povos descendentes dos árabes. E se nós vemos hoje em dia, nada mais é do que a palavra do Senhor. Eles são numerosos, não é? Eles são pessoas que já têm no seu DNA, né? Fala aqui, né? Homens ferozes, homens de guerra, né? E a mão dele e a manifestação deles é contra todos, e a mão de todos contra ele. Nós vemos essa questão, né? Não somente árabe e judaica, mas a questão também dos países árabes com o mundo e o mundo com eles, principalmente relativo, talvez nem à guerra, mas relativo ao petróleo, a um bem de consumo importantíssimo para o mundo de hoje. Então, há sempre o mundo contra eles, buscando um melhor preço, né? Buscando, né, o seu produto. Então, eles também contra o mundo, não é? Porque eles têm que defender aquilo que é mais valioso entre eles, que se chama petróleo, não é? Então, existe essa guerra econômica, essa guerra de bastidores, onde há uma medição de forças entre árabes e mundo, não é? E o Senhor já tinha dito aqui que iria assim. E o terminando 12: e habitará diante da face de todos os seus irmãos. O mundo inteiro, gente, vai nos países onde tem petróleo, negocia com os países de petróleo, sejam eles de extrema direita, de extrema esquerda, de direita, de esquerda, comunista, enfim, todos os tipos de governo. Eles vão atrás dos árabes para buscar esse bem precioso, né? Como diz aí, o ouro negro, não é? Então ele habita diante da face de todos os seus irmãos. Irmãos aqui quer dizer o seguinte: entre eles mesmos, eles têm a OPEP, Organização dos Países Produtores de Petróleo, exportadores de petróleo, OPEP. Eles têm uma organização, eles estão diante deles mesmos, né? Os irmãos se reúnem para saber como que vão fazer com esse ouro negro. A promessa tinha feito aqui a Agar, há milênios atrás, antes de nós estarmos vendo hoje, com os nossos olhos, essa questão. Olha o 13. E ela chamou o nome do Senhor com que ela falava. Tu és Deus, que me vê. Porque disse, não olhei eu também aqui para aquele que me vê? Então ela declara, tu és Deus. Então não era um anjo, mas era o anjo do Senhor, o Deus Filho. E ela declara, não olhei eu também para aquele que me vê? Eu também não contemplei, não vi aquele que me vê e faz todas essas coisas por mim?
Vamos para Abraão? Abraão, quando o Senhor pede o seu filho Isaque em sacrifício, ali há promessas. E ali também o anjo do Senhor aparece a Abraão. Ele faz promessas. Ele diz sobre quem seria Isaque. E deixa a maior promessa de todos os tempos, da qual hoje nós podemos alcançá-la, que é a salvação. Porque Deus, através do seu anjo, o anjo do Senhor, que é Jesus Cristo, fez a Abraão, e ela se cumpre nos dias de hoje. Gênesis 22. Vamos ler do 9 ao 18. Vou ler tudo e depois a gente vai explicando alguns pontos. E chegaram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou Isaque, seu filho, e deitou-o sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor, como está aí, está maiúsculo? Então é Cristo. Lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: Eis-me aqui. Ele já conhecia a voz de Deus. Homem de fé. Ele já tinha experimentado ouvir Deus. Não foi Deus que falou: sai da tua terra e da tua parentela para uma terra que eu te mostrarei? Ele ouviu e saiu. Já havia experiência com Deus. Por isso que ele disse: eis-me aqui. Então disse: não estendas a tua mão sobre o moço. Verso 12. E não lhes faça nada, porquanto agora sei que temes a Deus. A maior prova de fé que Deus pediu a Abraão. E a fé que tinha sido desenvolvida no Deus que lhe tirou da sua parentela para lhe dar uma nação, agora chega no seu ápice. E Abraão confiou em Deus e na sua promessa, que dele sairia uma grande nação. Verso 12, parte B. Porquanto agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um carneiro detrás dele, travado pelos seus chifres, num mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar: o Senhor proverá. Onde se diz até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Então o anjo do Senhor, tá maiúsculo, Cristo, bradou a Abraão pela segunda vez desde os céus e disse: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste essa ação e não me negaste o teu filho, o teu único filho, que deveras te abençoarei. As promessas. E grandissimamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e como a areia que está na praia do mar. E a tua descendência, partiria ali de Isaque, possuirá a porta dos seus inimigos. E em tua descendência, partindo ali de Isaque, em tua descendência, serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedecestes a minha voz. Bradou pela segunda vez o anjo do Senhor, Cristo, passando a Abraão o que o Senhor Deus faria com ele e com a descendência dele. Irmãos, em Cristo nós somos benditos. As nações da terra foram feitas em Cristo. E Cristo vem da descendência de Abraão. E foi aquilo que eu disse lá quando comentava Agar.
Paulo disse que agora não haveria mais distinção entre gregos e judeus, mas só um povo. Esse povo chama-se a Igreja de Cristo, o anjo do Senhor no Antigo Testamento. Nós somos benditos. Todas as nações da terra seriam benditos. A nação de Israel, você fica assim impressionado. Se você pegar Israel, ela cabe em torno de 27 vezes dentro do estado de Minas Gerais. Né? Então, pequenininho. Mas nós vemos, através da história, que as diásporas, né? Ou então, assim, diáspora quer dizer espalhamento. Quando ele se espalhou pela terra, né? O povo judeu, eles foram se procriando e foram se fazendo descendentes em diversas nações da terra, seja através dos assírios que subjugaram as 10 nações, seja sobre, né, as 2 tribos, né, de Benjamim e de Judá, que foram cativas à Babilônia. Depois voltaram, mas muitos ficaram, e foi se espalhando, e nós vemos aí diversas diásporas. Nos dias de hoje, nós vemos, né, que uma grande parte voltou para Israel, né? Então, nós temos ali na Palestina, chamada Antiga Palestina, quando a Inglaterra dominava, a volta, né, de um grande número de judeus para Israel. Depois da Segunda Guerra também, nós vemos diversos países fazendo esforços para encher navios e trazer de volta, né, a Israel o seu povo. Né? Não foram apenas navios, depois aviões, né, cheios de israelitas. A mais recente agora, não que isso não esteja acontecendo uma volta, mas agora está menor. Mas nós vemos, né, uma grande prova que eles foram espalhados pelas nações e são um grande povo. É que cientistas descobriram uma tribo na nação da Etiópia que o seu DNA é um DNA judeu. Na Etiópia. Então, judeus negros. E muitos deles voltaram para Israel. Agora, Israel reconheceu que eles são descendentes do rei Salomão com a rainha de Sabá. Então, eles são judeus natos. Então, está aqui. Eu vou te fazer grande, eu vou te multiplicar. A sua descendência será como as estrelas do céu. Então, nós não podemos olhar apenas para aquele país pequenininho, encravado ali no Golfo Pérsico, perseguido por diversas nações. Mas nós temos que olhar como um todo. Né? Nós vemos que no Novo Testamento nós vemos também isso. Né? O Senhor pediu para que eles saíssem para as nações. Eles não saíram, então houve uma grande fome e eles foram espalhados. E aí nós vemos Paulo encontrando com judeus em diversas partes, ali, principalmente do mundo grego. A palavra do Senhor se cumpriu através do anjo do Senhor. Vamos para Gideão. Na época que Israel ainda não tinha reis, mas tinha juízes que governavam a nação. Então, nós vemos aqui o caso de Gideão, que foi colocado depois como juiz. Então, mas olha a aparição do anjo do Senhor em Ofra a Gideão. Juízes 6, 11 e 12. Né? Então, ali o anjo de Deus, o anjo do Senhor, fala diretamente a Gideão. E o que diz o texto? Então, o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra. Então, aqui ele está encarnado. Ele sentou, ele veio e sentou. Carne e osso. Que está em Ofra, que pertencia a Joás. Era a terra de Joás, que era uma biesrita. E Gideão era o seu filho. E estava malhando trigo no lagar,
para o salvar dos midianitas. Que situação difícil. Lagar é onde se preparava as uvas e se colhia o vinho. Mas, como Israel estava em guerra com os midianitas estavam ali para trucidar o povo judeu, para que houvesse comida na casa de Joás. O trigo estava sendo malhado no lagar, não é? Que é um poço redondo, mais profundo. E ali Gideão estava ali dentro do lagar, malhando, né? Batendo o trigo, não é? Para se fazer pão, para se levar para casa e sustentar a família. Olha o 12. Então, o anjo do Senhor, maiúsculo, Cristo, lhe apareceu. Ele disse: o Senhor é contigo, homem valoroso. Conversa face a face, frente a frente. Aí, olha o que está dizendo lá no versículo 21. Nós vamos, né, pular para o 21. Depois vocês estudem a história de Gideão. Ela traz muitas lições para a nossa vida espiritual, principalmente nos dias agitados da qual nós estamos vivendo, e como as promessas de Deus se realizam na nossa vida, quando nós temos fé e obedecemos ao Senhor. Mas vamos voltar ao assunto que é o anjo do Senhor. 21 a 24. E o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que estava na sua mão e tocou a carne e os pães ázimos. Então, presença física. Ele estava segurando um objeto chamado cajado. E na ponta do cajado, ele tocou aquilo que Gideão tinha preparado. A carne e os pães ázimos. Então subiu fogo da penha e consumiu a carne e os pães ázimos. E o anjo do Senhor desapareceu de seus olhos. Então ele sumiu. Então ele estava perante os olhos. Então era uma cristofania. Então viu Gideão, que era o anjo do Senhor, maiúsculo. Então ele viu que era Cristo. Era diferente. Era o próprio Deus falando com ele. E disse Gideão: ah, Senhor Deus, pois vi o anjo do Senhor face a face. Ah, Senhor, eu te vi face a face. Porém, o Senhor lhe disse: paz seja contigo, não temas, não morrerás. Gideão ficou, dizendo: olha, eu vi Deus face a face aqui. E agora? E o Senhor falou: não temas, você não vai morrer. Então, Gideão edificou ali um altar ao Senhor e chamou-lhe: o Senhor é paz. Quem era Melquisedeque? Rei de Salém. O que é Salém? Paz. Melquisedeque, rei da paz. Agora não mais como um sacerdote, mas como o anjo do Senhor. O Senhor é paz. E até o dia de hoje está em Ofra os asbieritas. Então estão naquele pedaço de terra ali. Mais uma prova da presença física de Cristo no Antigo Testamento. A intervenção do anjo do Senhor, letra maiúscula, para abençoar, prometer e realizar. Amém? Então, aula que vem, nós vamos continuar falando mais alguma coisa sobre Jesus Cristo no Antigo Testamento. Que o Senhor te abençoe e te guarde, e faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Amém? Fique com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau.